Simbora estudar. Secos e Molhados. Vamos falar aqui do álbum Secos e Molhados, o primeiro, não da banda. Óbvio, né, que a gente precisa falar da banda também, não há como, mas, né, o objetivo principal aqui é falar do álbum, do primeiro álbum. Bom, neste álbum aqui, né, já a primeira coisa que chama atenção é a capa. Essa capa é icônica, né? Essa capa, a gente olha para isso, é uma obra de arte e é clássica do Brasil. O nome Secos e Molhados surgiu porque o João Ricardo, ele já tinha o nome da banda há muito tempo, né? E ele estava andando e um dia ele viu lá, né, alguma coisa como armazém de secos e molhados, né? Mercearia de secos e molhados, ou só secos e molhados, eu não sei exatamente o que. Mas era assim que eram conhecidos as mercearias antigamente, que, né, tinham lá escrito armazém de secos e molhados, porque ali vendiam secos e molhados. E aqui é uma representação, né, nessa capa, do que são os secos e molhados, o que se tem para oferecer em uma loja, em um armazém de secos e molhados, né? Olha, os grãos aqui, parece uma manteiga aqui, biscoitos, cebola, uma linguiça ou um chouriço aqui, não sei exatamente, bebidas, enfim, e os quatro, né? Os quatro que são três. Os quatro que são três, como assim os quatro que são três? A formação clássica dos Secos e Molhados, né, ela tem o João Ricardo, que é o fundador dos Secos e Molhados, o líder dos Secos e Molhados, o letrista, né, o maior letrista dos Secos e Molhados, o maior compositor. O Ney Matogrosso, a alma dos Secos e Molhados, a voz dos Secos e Molhados, a simpatia dos Secos e Molhados, o carisma dos Secos e Molhados, né? E o Conrad, né? O Conrad que também era muito importante para os Secos e Molhados, mas a sua carreira depois, né, não foi tão brilhante quanto a do Ney Matogrosso. A do João Ricardo também não foi tão brilhante, mas ainda teve uma relevância. Eles dizem que para fazer esse disco aqui, nessa capa, aliás, né, eles, né, serraram ali a mesa, aquela bandeja ali também, né, daquele prato ali também, e colocaram as cabeças como se... É uma referência ali ao João Batista da Bíblia, né, que é oferecido em uma bandeja. Eles estão se oferecendo ali para nós. E aí aquela toalha ali cobre, né, essas questões ali. Tá? Mas imagina hoje, né, nós vivemos aí num mundo de IA, é tão fácil fazer isso. Naquela época eles teriam que realmente, né, fazer ali uma foto deles dessa forma mesmo. E quando é assim, eu gosto de trabalhar com vocês, né? Comecei a fazer esse formato de música dessa forma lá no vestibular da UEL, quando eu analisei o álbum Cabeça Dinossauro dos Titãs. E eu gosto de trazer o encarte aqui, tá? Isso, claro, esse não é o encarte original, é o encarte do CD, que foi lançado em 96, se eu não me engano, relançado em 96, né, o CD. Aliás, lançado, né? CD lançado, o disco foi relançado. E aqui traz as músicas, tá? Numa cor bem legal aqui. Né? E vamos a cada música. Só comentar mais alguma coisinha antes, né? Os Secos e Molhados, ele foi uma revolução na música brasileira. Uma revolução total, né? Os Secos e Molhados lançou esse disco, este aqui, primoroso, aqui em 73, para vocês terem uma ideia, né? Em 1973. Aí já se vão 52 anos. Tá? Ney Matogrosso continua aí, né? Firme e forte. E antes que me perguntem, né, se eu vi a série do Ney Matogrosso, não vi. Eu não gosto de ver, gente. Porque a gente conhece a história, né, e ali, eu não sei, eu não gosto dessas coisas. É igual, você não assistiu 100 Anos de Solidão, a série? Não assisti. O último filme, assim, série que eu assisti sobre algo que eu já conhecia, foi o filme do Fred Mercury, de tanto falar, mas o filme é bom, o filme é bom. Eu assisti e me arrependi. Não gostei, sabe? Então,
Eu acho que ele força em alguns momentos ali para deixar, né? Não vi o do Raul, não, enfim, tá? Não sou de ver. E vamos lá, gosto de documentários, tá? Gosto de documentários, se tiver eu assisto mesmo e gosto mesmo. Tá? Então, vamos lá. Sangue Latino, a primeira música, talvez a música mais conhecida, né? Deixa eu só falar mais um pouquinho ainda sobre algo que eu, senão depois eu esqueço. Secos e Molhados teve uma influência muito grande para a música, não só para a música brasileira, mas principalmente para a música brasileira. Esse disco, todas essas músicas, né, quem conhece, gosta. Tá? Quem viveu aquela época sabe todas essas músicas. Eu nasci em 1974. Eu nasci em 1974. E esse disco fez parte da minha infância, porque ele tinha na minha casa. Então a gente ouvia esse disco. Tá? É isso, gente. Tá? É isso talvez se eu lembrar de mais alguma coisa ali, eu vou falar daqui a pouquinho sobre a banda. Eu ia falar mais uma coisa assim. Era isso que eu estava lembrando, tentando lembrar. Esse disco é tão importante também para os Secos e Molhados que os dois primeiros discos são gravados, né, com a mesma formação, tá? Ali com, né, o João Ricardo, Gerson Conrad e o Ney Matogrosso. E do segundo disco, a única música que a gente lembra quando a gente vai falar de Secos e Molhados hoje é Flores Astrais, que não é desse disco, é do segundo disco de 74. E aí eles têm um hiato até 78, e em 78 veio o Secos e Molhados 3, né? Já sem, né? Já da formação original, só o João Ricardo. E desse disco tem uma música muito boa, eu gosto pelo menos, né, que é Que Fim Levaram Todas as Flores, que é uma música que também as pessoas conhecem muito. Então, ou seja, da discografia dos Secos e Molhados, você tem aqui, né, as 13 músicas desse disco, você vai lembrar, e as outras duas, Flores Astrais e Que Fim Levaram Todas as Flores. Vamos lá então, agora sim. Sangue Latino é a música mais conhecida, tá? É uma música do João Ricardo, do Paulinho Mendonça, que, né, tem aquela introdução ali que muita gente já regravou, a gente tem regravação aí por De Nenhum de Nós, a gente tem o Titãs que fez uma homenagem inclusive a essa capa aqui, né, no seu disco. Caramba, qual disco que foi que o Titãs fez isso? Que tinha Eu Não Aguento, Eu Não Aguento. Nossa, gente, eu não lembro que disco do Titãs. Não foi o Domingo. Foi depois do Domingo? Foi antes do Domingo? Não recordo agora. Tá? Mas o Titãs fez isso. E um disco aí. Já era uma época que eu não acompanhava muito o Titãs. Eu gosto dessa música, né? Que tem a introdução. Tá? Eu não aguento, eu não aguento. É de noite e é de dia. Mão na cabeça e documento. Vamos lá. Então a letra da música. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos, e o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Rompi tratados, traí os ritos. Quebrei a lança, lancei no espaço um grito, um desabafo, e o que me importa é não estar vencido. Estamos, né? Quando eu falar estamos, né? Aqui é a época do disco, tá? 73. Plena ditadura militar. Aparecem, começam a fazer sucesso 3 rapazes. E que um rapaz, né, ele dança maliciosamente de um jeito sensual, lindamente, com o peito nu, né, só de calça ali. Tá? E eles estão cheios de maquiagem, né, cobertos ali, não mostram seus rostos. Claro que a ditadura militar vai incomodar. E claro que a banda, né, é uma crítica, tem críticas à ditadura militar. Eu estava vendo uma fala do Ney Matogrosso, acho que foi numa conversa com o Charles Gavan do Titãs, há alguns anos, em que ele fala isso, né, que na época, depois da primeira apresentação, eles foram falar, mas e as roupas? Mas e a maquiagem? Mas e isso? Mas e aquilo? E o Ney ia respondendo a tudo, né?
Não, a maquiagem, mas a mulher não usa maquiagem também dessa forma, tal, né? Mais ou menos assim. E a ditadura lá, né? O cara lá da ditadura, o general lá, enfim, quem estava representando a ditadura naquele momento, o governo, fala pra ele, mas e aquele olhar? Aí ele fala pro cara, mas que olhar? Aquele olhar. E o Ney fala assim, eu sabia que olhar ela era, porque era o meu olhar, a forma como eu olhava. Mas aí eu falei para aquilo é ficção, aquilo é ficção. É um personagem, né? Aquilo é ficção. Cara, o Ney é fantástico. O Ney até hoje aí nos nossos corações. Ah, essa música, né? Ela, né, começa ali, ó. Jurei mentiras e sigo sozinho. Ou seja, eu sigo o meu caminho ali. Mas não o caminho eu, pessoal, a nação. Vamos pensar aqui na nossa nação. Sigo sozinho, né? Nós vivemos aqui abandonados, América Latina, como se fosse isso. E para quem vai fazer o vestibular, o FGD, ó, o vestibular, o FGD, pede também a música a Volver a los 17, da Violeta Parra, e pede, só que pede essa música colocando ali, né, Milton Nascimento. Então, provavelmente pede aquela versão que é cantada por Milton Nascimento, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa e Mercedes Sosa. Ah, são duas músicas de resistência. Aliás, esse disco é de resistência e aquela música é de resistência. Então, ó, a luta, a América Latina. Pensem na América Latina, vestibulandos. Pensem na América Latina. Tá? Então, sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. Os ventos do norte não movem moinhos. Tá? Essa é uma expressão antiga, mas aqui ele pode estar querendo se referir aos Estados Unidos, né, os ventos lá do norte, né, a outra América, a América lá de cima, né? E o que me resta é só um gemido. E o que me resta é só um gemido. Eu tenho tão pouco. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. Minha vida, meus mortos. Ó, aqui quando ele fala de meus mortos, os antepassados, os que lutaram antes. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. E aqui eu também já vou falar de uma outra obra, né? A outra obra do que o vestibular cobra da MC Arunandá, eu não recordo agora o nome, né? Que ela vai falar sobre os ancestrais também, tá? Meus mortos, meus ancestrais. Meu sangue latino, ó. E aqui vem onde está o sangue latino. Eu fazendo gestos aqui como se vocês fossem ver, né? Meu sangue latino. Então, a América Latina aqui, né? Eu sou diferente de vocês. Minha alma cativa. Minha alma cativa. Tá? Rompi tratados, traí os ritos. Não vou seguir isso aí. Rompi tratados, né? Desde lá dos tratados lá de Tordesilhas, eu rompi tratados, eu traí os ritos, quebrei a lança, lancei no espaço. Né? Tem uma brincadeira, quebrei a lança, lancei no espaço, né? Quebrei a lança. Eu não sou da guerra, quebrei a lança. Um grito, um desabafo. E o que me importa é não estar vencido. A frase principal da música é essa. E o que me importa é não estar vencido. Só o que me resta é um gemido, mas eu não estou vencido. Tá? Não pensa que vocês me venceram. A segunda música é o Vira, que é uma música de João Ricardo e Lully. Os Secos e Molhados têm uma influência muito grande da música portuguesa. Tá? Não só da música portuguesa, da cultura portuguesa. Por quê? Porque o João Ricardo, né, aliás, o pai do João Ricardo, né, o João Apolinário, ele foi um grande poeta português, que lutou contra os fascistas, que era contra os fascistas em Portugal. E por isso teve que se exilar, teve que sair de Portugal e veio para o Brasil. E depois aqui no Brasil sofreu com a ditadura também, né? Então o cara fugiu de lá, veio para cá e aqui também. Mas, então, o João Ricardo traz isso do pai, tá? E também dessa cultura, né? Porque ele tem isso. Tá? Então, muito da cultura portuguesa. E aqui esse Vira, né, nós temos ali ritmos portugueses. Essa música, ela ajuda também, de certa forma, a difundir, né, a cultura portuguesa no Brasil. E a gente falando de influência, falei lá do sangue latino, das regravações, o Vira, né, é uma clara influência aos Mamonas Assassinas, quando tem a música O Vira dos Mamonas Assassinas, tá? Que é, né, digamos assim, uma espécie de paródia aqui dessa música. Então vamos lá.
O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança roda a festa. Vira, 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 vira homem, vira, 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 vira lobisomem. A dificuldade é não cantar, né? É ler sem cantar. Eu me esforcei aqui. O próprio Ney fala que essa letra, ela, né? Não foi o Ney, foi a Lully, foi Lully que falou, né? Acho que foi Lully que falou que essa letra ela é uma espécie de brincadeira mesmo, tá? Como se fosse uma música, né? De criança, a dança roda a festa, né? Pensar ali no Vira e eu vi isso em algum lugar. Não vou me lembrar onde será que eu sonhei com isso? Não, acho que eu vi em algum lugar há muito tempo. Não lembro quem falou também. Ô, cabeça, tô ficando velho. Que eles estavam ali bebendo e nessa brincadeira de vira, 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 né? Começou vira, vira, vira. Aí veio a música, o Vira. E a gente percebe que a letra, ela tem essa coisa, né, ali no início de superstições, né? O gato preto cruzou a estrada, né? Gato preto cruzar a estrada, passou por debaixo da escada, né? Ó, passar por debaixo da escada. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda a festa, tá? E aí vem, né, a segunda estrofe. Bailam corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. E aqui ele já vai colocar também a cultura brasileira misturando, né, de saci, tá? E animais aqui, né? Corujas e pirilampos entre os sacis e as fadas. E lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou a dança, roda a festa. Terceira música, que é o Patrão Nosso de Cada Dia, que é uma música do João Ricardo. As primeiras músicas são mais composições deles. Tá? Ainda não tem algo que vai aparecer, por exemplo, ali na quarta música. A partir da quarta música a gente vai ter isso que eu vou falar daqui a pouco. O Patrão Nosso de Cada Dia é uma música que... Eu ia soltar um palavrão aqui, eu segurei o palavrão. A voz do Ney Matogrosso nessa música, né, quando ele canta lá no final, o patrão nosso de cada dia, dia após dia, é algo fantástico. É algo assim que você vê, pô, esse cara canta muito. Imagina isso na época, né? Eu cresci com isso. Ah, e falando sobre o Vira ainda, era a música que eu mais gostava quando eu era criança. Eu dançava essa música, eu adorava a música o Vira, porque ela conquistou as crianças realmente. Tá? E o Mamonas Assassinas aproveitou isso, né, quando lançou o Vira lá, porque a gente tinha isso na cabeça, né, a música do Vira aqui do Secos e Molhados. O patrão nosso de cada dia, vamos lá. Eu quero o amor da flor de cactos, ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado. Eu já não sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. Esse patrão nosso, ele faz uma brincadeira com o Pai Nosso, né? Então, tá? Tem isso aqui. Mas observa que as duas primeiras estrofes faz a gente pensar em algo como o amor, né? Está falando para uma mulher, eu quero o amor da flor de cactus. Ela não quis. O amor da flor de cactus, o cactus tem aquela coisa de ser perseverante, forte, né? O amor forte. A flor de cactus, ela tem uma semelhança com o falo, né? Tá? Então, tem isso também. Não sei se tem a ver aqui, por isso foi colocado, mas ela tem a semelhança com o falo também, tá? Eu dei-lhe a flor de minha vida, vivo agitado. Dei-lhe a flor de minha vida. Aqui já na segunda estrofe, a gente já vê claramente que já não está falando de uma mulher. Então não sei se ali é para deixar implícito. A gente percebe aqui, né? Porque ó, eu dei-lhe a flor de minha vida. O que é a flor da nossa vida? Você está na flor da vida. É a sua juventude. Tá? Eu dei-lhe a flor da minha vida, vivo agitado. Ou seja, eu não tenho, eu já dei, né, essa flor da minha vida. Dei para quem? Para o meu trabalho, ao meu trabalho. Eu me dediquei ao meu trabalho. E aí na primeira parte ela termina assim: eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Ó, não sei se sei de tudo ou quase tudo. Tenho conhecimento. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Então, ó, eu sei de mim
eu sei de nós, eu sei de todo mundo. Isso vai mudar no final. Eu vivo preso à sua senha, sou enganada. Eu vivo preso à sua senha, né? Vivo preso a esse trabalho aqui, ao local em que eu estou, ao meu patrão. Por isso que é o patrão nosso de cada dia. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Olha lá, vivo agitado, dei a flor de minha vida, perdi a vida, tá? Perdi a vida. Gastei tempo aqui trabalhando. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Agora eu não sei se eu sei. Antes era de tudo ou quase tudo. Agora é de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. E agora eu só sei de mim. Não sei de mais nada. O seu trabalho faz você parar de pensar. Você vai definhando, o seu cérebro vai definhando. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. E aí se repete, fica se repetindo. O patrão nosso, por isso que eu repeti na leitura. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. O patrão nosso de cada dia, dia após dia. Então, né, isso aí. O capitalismo faz isso conosco. Amor, que é uma música de João Ricardo e João Apolinário. Já falei a vocês quem é João Apolinário, né? João Apolinário é um grande poeta português que veio exilado para o Brasil, pai de João Ricardo. Então, João Ricardo não era um Zé Ninguém, né? Ele era um cara que ele tinha instrução, o pai dele era um cara culto e ele cresceu com isso, né? E aí ele vai musicar o poema Amor do pai dele. Amor que também foi regravado, né? Tem regravações de amor. Pessoal, é incrível, né? Tudo virou regravação aqui, tá? As pessoas idolatram aqui. Tem um amor muito grande pelos Secos e Molhados. Eu lembro de uma versão do Ira, né? De amor. Então vamos lá. Amor. Leve como leve pluma, muito leve, leve, leve pousa. Na simples e suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Simples e suave coisa nenhuma, que em mim amadurece. Então, tantas formas da gente falar o que é o amor, e aqui ele coloca essa, né? Que o amor é leve como leve pluma, muito leve, leve, leve pousa, na simples e suave coisa nenhuma, né? Suave coisa nenhuma, né? O amor não é suave, que suave coisa nenhuma, né? Sombra, silêncio ou espuma, nuvem azul que arrefece. Olha que lindo, tá? E a gente tem ali, né, aqui uma literação bem legal com o som do S. Suave coisa nenhuma. Simples, suave coisa nenhuma. Sombra, silêncio, espuma. Ó, o som do S, perceberam? Sombra, silêncio, espuma, suave, coisa nenhuma. Na simples, suave, coisa, pousa, tá? Uma literação aqui. Então, uma suave coisa nenhuma que em mim amadurece. Que em mim amadurece, o amor vai amadurecendo. Né? Ou me amadurece, ou é só o amor que amadurece. Primavera nos dentes, que aí nós temos um início ali meio blues, depois passa a ser uma música mais progressiva, que também é um poema do João Apolinário, que o João Ricardo musicou. Quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste. Quem não vacila mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera. Que lindo! Pessoal, esse poema é muito lindo. Tá? Não é a música das mais conhecidas, mas é uma música linda, tá? Vale muito a pena, se você não conhece, ouvir, né? E voltar a ouvir essa música, porque eu ouvi esse disco novamente, né? Fazia muito tempo que eu não ouvia o disco todo, e eu ouvi o disco todo para fazer aqui para vocês, né? Eu ouvi o disco todo 3 vezes até, inclusive, para fazer aqui esse vídeo para vocês, e eu estava pensando, né, em Primavera nos Dentes, como essa música é linda, e eu em outros momentos não a valorizei como ela deveria ter sido valorizada, né? Então observa, né, quem tem consciência para ter coragem. Então quer dizer que para ter coragem é preciso ter consciência. Olha só, não se tem coragem sem consciência. Quem tem a força de saber que existe, força para saber que eu existo, eu posso, né? Senão eu vegeto. E no centro da própria engrenagem, inventa a contramola que resiste. Ó, o centro da engrenagem, né?
está nos apertando e está nos empurrando e nós somos a contramola que resiste. Quem que é a contramola? Só quem tem essa consciência para ter coragem. É lindo, é muito lindo. Quem não vacila mesmo derrotado. Quem não vacila mesmo derrotado. E quantas derrotas nós temos na vida? Né? E você vai pensar na história do João Apolinário, cara, é só ligar aí a história do João Apolinário contra o fascismo, né, em Portugal. Quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera. E tem algo que eu não falei do João Apolinário, que ele continuou contribuindo, né, como jornalista também que era, para Portugal e depois para o Brasil. E depois, né, no final da vida, ele volta para Portugal. Depois da Revolução dos Cravos, ele volta para Portugal. Só uma curiosidade, durante a pandemia, eu vi Tava muito comum fazer aquelas lives, né, de música. Eu vi uma live uma vez do João Ricardo, muito legal, cantando as músicas dos Secos e Molhados. Eu gostei bastante, sabe? Claro, né, não é a mesma coisa dos Secos e Molhados, mas foi interessante. Só um comentáriozinho. Acho que o final ali eu não preciso nem falar pra vocês, né? Quem já perdido nunca desespera, envolto em tempestade decepada, entre os dentes segura a primavera. Pô, entre os dentes segura... Não, vou falar assim, eu não ia falar, mas eu... Pô, entre os dentes, olha que forte, e envolto em tempestade decepado, entre os dentes segura a primavera, se segura nos dentes a primavera. Aquele período de primavera que é gostoso, que é de flores, né? E esse poema é mais antigo, mas depois em Portugal aconteceu a Revolução dos Cravos, a Revolução das Flores, a Revolução dos Cravos, a Revolução das Flores, em que eles colocaram cravos, né, segurando entre os dentes a primavera. Pô, cara, o cara Ele escreveu isso antes, gente, ele escreveu isso antes, tá? Sexta música, Assim Assado. E você vai pensar que aqui não tem também, né, críticas sociais ao que acontece, né, como o racismo, por exemplo? Tem aqui no Assim Assado, que é uma música do João Ricardo. São 2 horas da madrugada de um dia assim. Um dia velho, desculpa, vou retomar. São 2 horas da madrugada de um dia assim. Um velho anda de terno velho, assim, assim. Então observa, né? Tem um velho caminhando ali com um terno velho, caminhando assim, assim, tá? Assim, assim. De qualquer forma, né? Assim, assim. Quando aparece o guarda-belo. É difícil não cantar. Quando aparece. Só que eu canto mal pra caramba. Quando aparece o guarda-belo. Tá? O guarda-belo é um personagem. Né? O guarda-belo. O guarda-belo era um guarda de revistinhas em quadrinhos, né? De desenho animado. Então, o guarda, né? O protetor, o guarda, o policial, o guarda-belo sendo representado. Tá? Então, aquele velho ia caminhando quando aparece o guarda-belo. É posto em cena fazendo cena, um treco assim, tá? O guarda-belo é posto em cena, fazendo cena, um treco assim. Bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. Pessoal, aqui aparece algo que os gênios, como o João Ricardo faz, né? Olha que o João Ricardo coloca. Bem apontado, ao nariz chato, assim, assim. O nariz chato já nos dá uma indicação de quem era esse velho, né? O velho era um homem negro, o nariz chato, tá? Quando aparece a cor do velho. Então observa, ele não fala que o homem era preto, mas ele fala que o nariz chato e a cor do velho. Mas Guardabelo não acredita na cor assim. Guardabelo não acredita naquela cor, na cor assim. Então, Guardabelo vai achar que ali tem coisa errada, porque ele não acredita naquela cor. Né? As pessoas daquela cor, o Guardabelo não acredita. As pessoas daquela cor, a sociedade taxa, como são os piores, como são os bandidos. Né? Tá? Vocês estão entendendo aqui o que eu estou querendo dizer. Né? Tá? Ele decide no terno velho, assim, assim, né? Ele decide no terno velho, pessoal, no terno velho, porque ele quer um velho assado, porque ele quer um velho assado. Pessoal, um velho assado, aí você vai pensar assim, pô, professor, como assim um velho assado? Ele vai assar o velho? O que ele vai fazer com o velho? Passar fogo. Quando a gente passa fogo, a coisa assa, né? Passar fogo é uma gíria de dar um tiro, atirar na pessoa. Ele quer um velho assado, ele passa fogo no velho. É isso mesmo que diz aqui. Mas mesmo assim o velho morre. Assim, assim. Então o velho morre, tá? Ele matou o velho. E o que acontece com o guarda-belo?
E o guarda-belo é o herói, assim assado. Assim assado, né? O título da música. O guarda-belo é o velho, o guarda-belo é o herói, assim assado. Tá? O herói daquilo. Ainda sai como o herói. Ah, não tá muito diferente, né? Acho que tá até pior, viu? Não sei, aqui em 2025, né? Ah, né? Continuam matando os pretos aí sem motivo, né? Porque é preciso ser assim assado. Porque é preciso ser assim assado, né? Naquela época era preciso ser assim assado, na época de ditadura. Mulher barriguda. Mulher barriguda é aquele título que você olha e fala assim, caramba, né, cara, tá fazendo bullying com a mulher? Não, não tem nada disso aqui não, tá? Eu uma vez indiquei essa música, eu vou ouvir uma música que tá zoando com os gordos. Pessoal, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Mulher barriguda, que também é uma música do João Ricardo, né, e do Solano Trindade. Ah, esqueci de falar uma coisa importante, tá? Um músico que participou desse disco aqui é o Zé Rodrigues, tá? O Zé Rodrigues que, né, fez muito sucesso com o Sai Guarabira e, né, e tantas outras bandas aqui, tá? Ele faz parte desse disco, ele toca nesse disco também, tá? Olha a importância. Então vamos lá, Mulher Barriguda. Percebam que as letras, né, elas são curtas. Elas não são letras longas, elas são letras curtas. Tá? E nós estávamos num momento ali da música que o que tocava muito era música progressiva, músicas longas. Tá? E logo depois, né, vem o punk. Então, ou seja, aqui é um precursor do punk. Tá? E uma banda brasileira, que vendeu mais que Roberto Carlos na época. Mulher Barriguda. Mulher barriguda que vai ter menino, qual o destino que ele vai ter? Que será ele quando crescer? Haverá guerra ainda? Tomara que não. Mulher barriguda? Tomara que não. Ou seja, é a preocupação, né? A mulher está grávida e ela vai ter um menino, tá? Vai ter um menino. Mas o que é o problema de ter um menino? Ter um menino que ele pode ir para o exército, né? E vai ter guerra quando ele crescer? Essa é a dúvida. E só pedir para tomara que não. 8. El Rei, né, que é do Gerson Conrad, né, e nós temos uma música do Gerson Conrad e do João Ricardo. Eu falei que eu ia comentar, eu acabei falando, mas não chamei a atenção de vocês, né, na quarta música. Eu falei que eu ia falar que a partir dela ia começar a acontecer algo. Então, a partir daqui, né, o João Ricardo fez muito isso. Ele pegou músicas de poetas, tá, de poetas consagrados, só que são poemas. Eu falei, ele pegou músicas, né? Desculpa, ele pegou poemas, né, de poetas consagrados, só que muitas vezes esses poemas, eles não eram os poemas mais conhecidos desses poetas, tá? E hoje, esses poemas são mais conhecidos pelos Secos e Molhados do que os poemas originais, né? Amor mesmo aí né, é um. E aí nós já falamos de Primavera nos Dentes, né? São os dois seguidos poemas do João Apolinário. Tá? Assim Assado e Mulher Barriguda são letras do João Ricardo mesmo. E vem Eu Rei, que é do João Ricardo e do Gerson Conrad. Então, dois membros aí da banda. Eu vi El Rei andar de quatro caras diferentes, de 400 celas cheias de gente. Eu vi El Rei andar de quatro patas relucentes, de 400 mortes. Eu vi El Rei andar de quatro poses atraentes, de 400 velas feitas doentes. El Rei, né, a gente vai pensar como se falava antigamente a El Rei, né, se referir a El Rei. Então, El Rei andar de quatro. El Rei não andava a pé, talvez seja isso, andava a cavalo, ou El Rei tinha se transformado em um animal, tá? Temos as duas formas de pensar aí. De quatro caras diferentes, porque o rei tinha caras diferentes. Né, para o povo era uma cara, para cada ocasião era uma cara, né? E esses reis, né, as formas de ver esses reis ali. Pessoal, ó, então eu falei anteriormente. Eu vou falar, senão eu esqueço depois, tá? Não, eu vou deixar para falar da ficha técnica depois. Eu não vou esquecer não porque eu falar. Eu vou lembrar. Vou lembrar. Rosa de Hiroshima. Rosa de Hiroshima é um poema do Vinícius de Moraes, do grande Vinícius de Moraes, que o Gerson Conrad, na verdade, ele musicou aqui, tá? Eu sempre achei que era do João Ricardo, sério. Eu achava que essa música era do João Ricardo, mas é do Gerson Conrad, né?
que musicou a letra do Vinícius de Moraes. Pessoal, instrumental aqui, antes que eu esqueça, é muito legal, tá? As guitarras, o baixo aqui é ótimo, tá? O baixo aqui é, nossa, muito, muito, muito legal. E o vocal deles também, né? Não só o Ney Matogrosso, como o João Ricardo, tá? E o Gerson Conrad também tem um vocal muito, muito interessante, muito legal, se complementam. Rosa de Hiroshima, a música Eu Rei tem 57 segundos, olha, bem punk já, né? A Rosa de Hiroshima. Não tô falando que é punk, tá? Não tô falando que isso aqui é punk, mas uma espécie de precursor do punk. Até pela rapidez das músicas. Rosa, e a simplicidade muitas vezes. A Rosa de Hiroshima, né, que é um poema do Vinícius de Moraes. Então vamos lá. Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas e inexatas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa da rosa. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose e anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então a rosa de Hiroshima, né? A bomba nuclear, né? Que dependendo da forma quando a gente vê, parece uma flor, olhando do alto. E ele faz um pedido, né? Pense nas crianças mudas telepáticas. Pense nas meninas cegas inexatas. Pense nas mulheres rotas alteradas. Pense nas feridas como rosas cálidas. Então ele vai falar, né, para pensar, né, em tudo que aconteceu, né, tudo que aconteceu lá em Hiroshima. E aí ele faz um pedido, mas não se esqueçam da rosa, da rosa, né, da rosa, da rosa. Ó, a rosa da rosa, né, da rosa, tá? Porque essa rosa aqui não tem nada a ver com a rosa do jardim. Essa é a rosa da rosa, tá? Vocês conseguiram entender o que eu quis dizer? Tá? A imitação da rosa. A imitação da rosa. Que nada tem a ver aqui com o poema também da Cecília Meirelles, tá? A imitação da rosa. Aqui. Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Então essa rosa aqui, ela não tem cor, ela não tem perfume, ela não tem rosa, ela não tem nada. Ela só tem a morte. Dizem que o próprio Vinícius de Moraes, quando os Secos e Molhados eles musicaram esse poema dele, ele falou, né, que agora ele estava tranquilo, porque alguém descobriu esse poema, que era um poema que estava esquecido dele. Prece Cósmica, que foi musicada pelo João Ricardo, mas é um poema do Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo é um poeta que eu gosto muito. Nossa, como eu gosto do Cassiano Ricardo. E eu acho que no Brasil ele é um poeta muito subestimado. Não se valoriza o Cassiano Ricardo no Brasil. E ele começa ali flertando com o parnasianismo, depois ele entra no modernismo, e depois ele vai para o concretismo. Tá? Um poeta bem eclético. Prece Cósmica. E aqui eu já vou chamar a atenção que aqui vai falar, né, que os quatro aqui, tá? E lá também, né, fala de quatro em Eu Rei, tá? Essa ligação do número 4 apenas. Que os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto. Que o vinho quente do coração lhe suba a cabeça espessa. Que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas brancas, e amanheça. Lindo. Eu consigo imaginar essa cena, eu vejo essa cena de quatro pessoas como num teatro, né? Que os quatro como num teatro. Tá? E a gente tem quatro em várias, né? A gente tem os quatro elementos, a gente tem as quatro estações. Então, quatro ele pode representar o total, né? Que os quatro, como no teatro, conservem a mão sem nenhum gesto. Então, ó, se conservar sem nenhum gesto, tá? Não precisamos disso. Que o vinho quente do coração, lhe suba a cabeça espessa. Cabeça espessa. Que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, ó, tá? Voltando a como num teatro, lá do começo, bolso de cada um dos quatro,
Voem pombas, pombas brancas. Então, a paz. E aqui também, esses quatro, o Cassiano Ricardo pode ter colocado, tá? Quatro grandes potências da época, tá? Quem eram essas quatro grandes potências da época? Estados Unidos, Rússia, Inglaterra e França. Então, esse final parece nisso, né? Que do bolso de cada um dos quatro, como num teatro, voem pombas. Pombas brancas. Pombas brancas representam a paz. Esse E Amanheça não está no poema original. Tá? Isso aqui foi o João Ricardo que acrescentou esse verso. E amanheça. Tá? Acaba a noite e aí vai amanhecer, que acrescentou muito ao poema, no caso aqui na música. Rondó do Capitão, que é um poema do Manuel Bandeira, musicado pelo João Ricardo também. Tá? Que a gente brincava quando era criança de bambalalão, né? Bambalalão. Bambalalão, senhor capitão, tirai este peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só esperança, senhor capitão. A leve esperança, a aérea esperança. Aérea, pois não. Peso mais pesado não existe não. Ah, livrai-me dele, senhor capitão. Tá? Então, né, como se fosse um pedido ao capitão aí tirar, né, essas coisas dele, né? Este peso, livrar esse peso dele, né? Este peso que mais pesado não existe não, né? Que é um peso, né, muito grande ali que ele carrega, que não é de tristeza, não é de aflição, é só esperança, né? Tá? E ele fala a leve esperança, né? Mas a leve esperança pesa, isso que, né, vem um questionamento a nós. A aérea esperança, né? Peso mais pesado não existe não. Livrai-me dele, senhor capitão. As Andorinhas, que é outro poema do Cassiano Ricardo, né? Musicado aqui pelo João Ricardo. Agora que eu prestei atenção, né? Cassiano Ricardo, João Ricardo. Pelo João Ricardo. E eu acho muito legal que ele preservou a forma do poema. Como o Cassiano Ricardo é um poeta concretista, né? Durante muito tempo, escreveu poemas concretos. Então, é legal conservar a forma do poema. Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Eu vejo essa disposição aqui como se fosse um fio, né? Um fio. Nos fios tensos da pauta de metal, né? Os fios, né? Os fios dos postes, né? As andorinhas. As andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Tá? Então, que legal isso. E chegamos ao último poema, né, que é Fala, do João Ricardo. O Zé Cabaleiro, né, Zé Cabaleiro tem, né, dessa música Fala. Tá? Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Fala. Se eu não entender, não vou responder, então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar, então eu escuto. Fala. A música, né, como que é a música do Zé Cabaleiro? Se eu digo venha, você traz a lenha pro meu fogo acender. É essa música aí, tá? Não vou lembrar agora o nome da música. Mas aqui, pessoal, fala, né? Vamos lá então. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Né? Como se estivesse concordando ali. Fala. Se eu não entender, não vou responder. Então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. Falo. Tá? Então, nessa coisa de escutar. A ficha técnica. Então vamos lá, a ficha técnica. Tem alguma coisa que eu já falei aqui, né? Ó, tá? Coordenação de produção, Sidney Moraes. Direção artística, Júlio Najib. Direção de produção, Moraci Duval. Direção musical, João Ricardo, né? O próprio João Ricardo dos Secos e Molhados. Arranjos Secos e Molhados. Arranjo especial para a música Fala, de Zé Rodrigues. Ó, falei para você do Zé Rodrigues que participou. Tá? Estúdios Prova São Paulo, técnicos Luiz Roberto Marcondes e Aloysio de Paula Salles Júnior, fotos Antônio Carlos Rodrigues, layout Décio Duarte Ambrósio, músicos, tá? Os músicos que participaram, né? Sérgio Rosadas, flauta transversal e de bambu, Zé Rodrigues, piano, acordeon, sintetizador e ocarina,
Cara, Zé Rodrigues é foda, cara. O cara é muito bom. John Flynn, guitarras. Willy Verdager, baixo. E Emílio Carreira, piano. Gravado em maio e junho de 1973. Esse disco foi lançado, se eu não me engano, em agosto de 73. A ficha técnica da edição especial. Aqui é da edição especial, então da edição especial, né? Essa é uma edição especial, esse encarte, tá? Mas eu não vou falar porque não é do original. Então, nós temos os músicos, né? Ó, Ney Matogrosso no vocal, João Ricardo, violões, né, de 6 e 12 cordas, harmônica de boca e vocal, Gerson Conrad, né, violões de 6 e 12 cordas e vocal, e Marcelo Frias, bateria e percussão. Observa que eles tratavam Marcelo Frias aqui como um integrante da banda, tá? Mas se você for perguntar para qualquer um, todo mundo vai falar dos três, porque o Marcelo Frias, ele não quis ficar ali, tá? Ele gravou o disco, tudo, mas depois ele já saiu da banda, não era o que ele queria, não sei se é porque não gostou do visual dos caras, né? Ele achou, isso é uma furada, não sei, tá? Não sei exatamente, não sei porquê. Pessoal, é um grande disco aqui, tá? É um disco que traz muitas críticas, ele parece muitas vezes um pouco engraçado, né? Mas não, ele tem críticas, a forma do Ney Matogrosso dançar, muitas vezes as pessoas levam isso pro lado de que ele foi famoso por isso. Não, Ney Matogrosso tem uma voz linda, a banda era muito boa, tá? Os músicos eram muito bons. Secos e molhados nos nossos corações. Se você chegou ao final, se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, comenta aí, tá? Você me ajuda muito comentando também, tá? Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Por hoje é isso e simbora estudar!